Obra Game Over, de Adeilson Sales, pelo espírito Luiz Sérgio. Shocking Game. São muitos os dramas e dores nesses dias em que o real se mistura com o virtual. A fala pode ser repetitiva, mas precisamos alertar nossos jovens e seus pais, irresponsáveis quanto à necessidade de se ter limites no acesso à vida virtual. Muitos acreditam que manter os filhos dentro de casa, nesses tempos de violência, é garantia de que eles estarão protegidos. É um grande engano que se comete ao se considerar o fácil acesso ao mundo digital e as dores e vícios que essa prática traz. Basta aos nossos jovens terem a internet liberada, seja pelos telefones celulares, tablets ou computadores, sem imposição da disciplina, para que a suposta segurança deixe de existir. A vulnerabilidade hoje é grande demais. Do próprio quarto, a criança e o jovem buscam todo e qualquer tipo de informação. Esses riscos, aliados à permissividade excessiva dos responsáveis, têm levado muitas lágrimas às famílias. Patrício convidou-nos para estudar mais um caso. Dessa vez, diferentemente das situações anteriores, não fomos a um cemitério, mas chegamos em uma residência cujo aspecto denotava que a família que ali residia gozava de confortável situação material. Entramos nós 4 e em sala ampla nos deparamos com um adolescente desencarnado. Entristecido, ele estava abraçado à mãe, que choramingava a morte do filho. Um espírito familiar veio até nós, saudando Patrício. Que alegria em meu coração, que bom, minhas preces foram ouvidas. Manuela, como estão as coisas por aqui? Ah, Patrício, a família está destruída, desde que o corpo do Cauê foi encontrado naquelas condições. Tenho me esforçado para inspirar pensamentos de renovação e consolo a toda a família, mas infelizmente meus esforços têm sido em vão. Esse é Luiz Sérgio, nosso companheiro e amigo dos jovens. Menei a cabeça com um sorriso discreto e apresentei. Esse é Zoel e o nosso irmão de jornada, Augusto. Manuela, o Luiz Sérgio está elaborando novo trabalho que trata justamente da influência de alguns games e do mundo virtual na vida dos nossos jovens. Estimaria que o caso do nosso Cauê lhe fosse apresentado, porque sabemos que em vários lugares do mundo situações iguais a essa podem estar se repetindo. Estou à disposição para colaborar. Faz algum tempo que, junto com outras entidades simpáticas a essa família, tentando alertar sobre os riscos da vida virtual de Cauê, que era totalmente sem limites. Ele era um jovem muito fechado, de poucos amigos. No entanto, quando se conectava a outros jovens para jogos multiplayer, ele se transformava. Era um garoto dócil e tranquilo, mas vivia sozinho na maior parte do tempo. Os pais, sempre ocupados, não dedicavam muita atenção a ele. E mesmo quando estava em casa, era comum ver o menino ir à cozinha na hora das refeições, preparar seu prato e se trancar novamente. Nos últimos tempos, ele passou a jogar todas as noites. Embora existam milhões de jovens adeptos desses jogos em todo o mundo, Cauê fazia questão de jogar sempre com 4 amigos. Infelizmente, os pais nunca se preocuparam em colocar limites à vida virtual dele. Com o tempo, ele passou a experimentar certa dependência. Para ele, era muito comum virar à noite jogando, e a situação foi se agravando devido à prática do Shocking Game entre os seus parceiros. Shocking Game? Indaguei curioso. Sim, Luiz Sérgio, o Shocking Game é uma prática que infelizmente tem crescido entre os jovens.
E como funciona isso? Zoel inquiriu ansioso. Aquele que não alcança a pontuação combinada para o game asfixia-se com as próprias mãos ou com algum objeto vindo a desmaiar. Difícil acreditar nesse tipo de coisa, comentei, mas infelizmente é verdade. Manuela silenciou por alguns instantes e prosseguiu. Cauê já havia tentado se asfixiar em outras 2 oportunidades, situação que foi acompanhada online pelos outros jogadores. Manuela não conseguiu dominar a emoção e de seus olhos correram grossas lágrimas. Eu me desesperei. Tentei de todas as formas chamar a atenção dos pais para os fatos, mas não logrei resultado. Quando os pais chegavam em casa, gritavam do pé da escada por Cauê, que respondia gritando lá de cima. Faltavam abraços, beijos, cheiro de gente na vida do garoto. Os dias passavam e eu me desesperava cada vez mais. Pedi ajuda, fiz de tudo, mas não consegui. Há 15 dias durante o jogo, ele não atingiu o número de pontos para passar de fase junto com os amigos. Então, o Shocking Game foi proposto por um deles. E todos acompanharam online. O instante em que Cauê, improvisando algumas coisas, enforcou-se de maneira inconsequente e estúpida. Fiquei profundamente abatido com a narrativa de Manuela e com o quadro diante dos meus olhos. O filho desencarnado abraçado à mãe, que não tivera tempo para cuidar dele em vida, mas que naquele momento tinha todo o tempo do mundo para chorar sua morte. E quantas situações como essa estão se repetindo em todo o mundo neste momento? Os filhos livres, sem limites, ou alguém que lhes eduque com base na disciplina. Crianças que têm a TV por companhia e jovens que são educados através da internet, onde acessam todo tipo de conteúdo. E agora estávamos ali, diante de mais um drama, de mais uma oportunidade reencarnatória desperdiçada. Meus pensamentos foram interrompidos pela palavra carinhosa e encorajadora de Patrício. Nesse instante, necessitamos mobilizar nossas melhores energias e esforços na condução do jovem Cauê, para que ele receba auxílio segundo suas necessidades. Peço, me perdoe o aflorar da emoção, disse Manuela. Qual de nós não se emocionaria com sua narrativa? Indagou Augusto. Vou tentar abordá-lo. Olá, Cauê. Patrício cumprimentou, fazendo-se visível para o jovem. Quem é você? O que faz na minha casa? Sou amigo da sua família, mas eu nunca vi você aqui. Você faz alguns anos que eu não venho. Pois faz alguns anos que eu não venho. Você deve ser o Cauê, não é verdade? Sou sim, e estou muito doente. Mal consigo falar por causa da dor em minha garganta. Não sei o que se passa, mas algo aconteceu que não consigo falar com minha mãe. Ela não me ouve e nem me percebe. Mas foi justamente por isso que eu fui chamado. Vim para te ajudar a conversar com sua mãe. É isso que você quer? Sim, é o que mais quero. Preciso pedir desculpas para ela. Prometi não mais fazer o Shocking Game, mas desobedeci. Te entendo, sei como é isso. Você já fez o Shocking Game? Nunca fiz, mas já ouvi falar como é. Cauê levou a mão à garganta, que estava marcada e machucada pelo enforcamento que ele havia se imposto. Ele tossiu. Estou arrependido desde o dia em que fiz o Shocking Game. Não consegui falar mais com minha mãe e meu pai. Eu entendo, mas eles não me ouvem. Vou pedir para você não falar agora. Quero que confie em mim. Eu te prometo que mais tarde você vai conseguir conversar com seus pais. Nesse ínterim, durante a conversa entre eles, a mãe de Cauê dirigiu-se até a cozinha, onde ingeriu medicamentos para a dor de cabeça. Atormentada, ela caminhou para o quarto e se deitou, procurando descansar. Tenho alguns amigos que vieram comigo, que eu gostaria de apresentar a você.
quer conhecê-los? Cauê apresentava certa apatia, mas Patrício procurava envolvê-lo em vibrações de paz e harmonia. Em relação ao ato suicida, o jovem não poderia ser enquadrado na categoria de suicida comum, pois existiam alguns atenuantes para aquela situação. Na realidade, Cauê foi um suicida inconsequente, irresponsável com a própria vida, pois ele brincou sem medir as consequências de seu ato. Porém, não houve intencionalidade, desejo de fugir da vida em direção ao nada. Haveria, contudo, consequências que no tempo certo ele recolheria, mas o que ele menos precisava no momento, em razão de sua maturidade e entendimento, era de acusações e recriminações. Fomos apresentados a ele, que de imediato se identificou com Manuela. Ela tinha profunda ligação com a família, apesar de Cauê não se recordar dela. O jovem foi envolvido em carinhosas vibrações de acolhimento por todos nós e depois de algum tempo adormeceu. Mas, antes que ele pudesse ser levado para o posto de socorro, era imprescindível para a saúde emocional dos envolvidos que houvesse um encontro entre Cauê e seus pais. Eu meditava na questão do suicídio em relação ao nosso Cauê e acredito que ele não se situe na mesma faixa daqueles que desejam empreender a fuga da vida pelo autoaniquilamento. Tem razão, Luiz Sérgio. Cada espírito é um universo em si e cada qual responde pelas ações praticadas. Cauê é sim um suicida e com o tempo recolherá os resultados dos seus atos. Ele não acreditava que fosse acontecer com ele, mas sabia que podia morrer fisicamente. No entanto, o amor de Deus é o mesmo para todos os seus filhos, mas cada um deles semeia o que quer e colhe o que semeou. As leis que regem a vida são iguais para todos sem exceção. Não há privilégios, muito menos beneficiados. A noite veio e com ela o pai de Cauê retornou do trabalho. Ele e a esposa mal se falaram. Cauê, por sua vez, ainda dormia sob efeito magnético do passe recebido. Desde a morte do filho, os pais apresentavam alguma dificuldade para dormir e naquela noite não foi diferente. Assim que eles conseguiram relaxar um pouco, Patrício pediu-nos para fazer uma oração e aplicar passes longitudinais no casal. Minutos após, os pais de Cauê estavam em espírito, desdobrados do corpo físico. Patrício, por sua vez, aproximou-se e amorosamente os preparou para o contato. O sono físico é um portal para encontros espirituais. Muitas vezes as pessoas não se recordam, contudo, o sono físico representa um instrumento de equilíbrio e consolo para os que se separam pela distância promovida pela morte física. Sei que ambos se cobram muito pelo distanciamento da relação de vocês, enquanto pais do seu filho Cauê. Ambos começaram a chorar. Patrício irradiava grande energia a se desprender do seu coração. Manuela estava em outro cômodo, junto com Cauê, enquanto Augusto, Zoel e eu presenciávamos a amorosidade com que o jovem Patrício argumentava com os pais. As palavras dele eram tão cheias de carinho e ternura que o casal se deixava embalar palavra por palavra. E Patrício prosseguiu: quem de nós já não perdeu inúmeras possibilidades de ser feliz e amar? Nosso Pai amoroso e bom não tem penas condenatórias ou acusações para qualquer um de nós, pois Ele sabe da nossa condição de aprendiz. Ele nos pede para não errar mais, para valorizarmos todas as oportunidades de viver o amor. Após essa noite, quando despertarem pela manhã, dificilmente eles se lembrarão do que vão vivenciar agora, mas uma energia renovada tocará suas almas. E isso lhes permitirá seguir adiante e aceitar com mais resignação a dura lição que suas escolhas proporcionaram,
Seu filho segue vivo como espírito. Nesse instante, Manuela adentrou o quarto do casal de mãos dadas com Cauê. Falta-me capacidade para transcrever em palavras a emoção vivida por todos. Entre abraços, palavras efusivas e emocionadas de arrependimento, promessas de nova etapa e fidelidade familiar foram trocadas. Naquele momento, Patrício pediu-nos oração silenciosa para amparar e envolver aquelas almas. Assim que as emoções se serenaram, Patrício pediu que ele se despedisse. Novas emoções, porém, com a retaguarda espiritual que envolvia o ambiente, os pais de Cauê foram conduzidos ao corpo físico e o jovem levado por Manuela para o posto de socorro. Fiquei tocado por tudo aquilo. Eu me senti profundamente abençoado por poder testemunhar a grandeza do amor de Deus por todos os seus filhos. Espontaneamente, Joel, Augusto e eu nos abraçamos e, para nossa alegria, Patrício uniu-se a nós naquele abraço de 4 corações.